E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Vamos falar um pouco agora sobre Então, a filosofia é uma área do conhecimento, né? Ela abrange uma área muito complexa. A filosofia ela abrange várias áreas também que futuramente se tornaram outras áreas do conhecimento. É o caso, por exemplo, da psicologia, né? Que começou com o estudo da psique, né? A psique dos gregos, né? Que significa mente, é, e daí futuramente se tornou a psicologia de uma forma que estudava a mente mais ampla, né? Ela se separou da filosofia e tem variadas áreas, por exemplo a física também, né? Que começa com teorias da física lá da Grécia Antiga, que se tornou futuramente a física da forma como a gente vê. Aqui a gente tem de novo a Wikipédia, né? Falando sobre a filosofia, ao estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, né? Por que o ser humano existe, conhecimento, o que é o conhecer, né? Valores, razão, mente, linguagem. Também é frequentemente colocado como problemas que a filosofia tenta responder. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras. A filosofia é aquela coisa que todo mundo conhece, né? Que significa a palavra que significa amigo da sabedoria. Etimologia. A palavra filosofia do grego é uma composição de duas palavras, philos e sophia. A primeira é a derivação de philia, que significa amizade, amor fraterno e respeito. E a segunda, sabedoria, ou seja, amizade, fraternidade, respeito com o saber. Filosofia também significa amizade pela sabedoria. Ou seja, a filosofia é uma área muito ampla, né? Ela abrange variadas. Na Grécia Antiga a gente tem uma ideia geral da filosofia, né? Na Roma Antiga também, filósofos como, por exemplo, Sêneca, Cícero, Horácio, etc. A gente vai para a filosofia medieval, né? Um período muito interessante que a filosofia e a religião elas se juntaram, né? Santo Agostinho, Tomás de Aquino, etc. Depois a gente tem filosofias de outros países também que não nasceram na Grécia Antiga, nas filosofias do Oriente, né, orientais. Por exemplo, a gente tem Confúcio, filosofia indiana, etc., que geraram outras religiões. Filosofia iraniana, por exemplo, começa com o trabalho de Zoroastro. Zoroastro seria um profeta do zoroastrismo. Porém, ele é tido como um filósofo, né? Porque os seus conhecimentos, filosofia indiana, a gente tem variados, budismo, etc., que também abrangem ramos da filosofia, filosofia hindu, filosofias do leste, filosofias africanas, etc. É uma variedade imensa de filosofias. E a gente tem conceitos também, né, dentro da filosofia. A gente tem também conceitos muito importantes, né, para quem vai estudar filosofia, como idealismo, né, o ideal, né, o ideal platonista, né, que você tem em Platão, que ele quer responder ao ideal que está na sua mente, né? Existencialismo, ter genérico, para considerar a condição humana como um problema filosófico. O existencialismo tenta responder o porquê você está aqui, o que você vai fazer, qual que é a sua missão de vida, né? Pragmatismo, suas origens são frequentes ao filósofo escreve, considera os efeitos práticos dos objetos de sua concepção. Então, sua concepção desses efeitos é a totalidade dessa concepção do objetivo. O pragmatismo é a gente tem outros conceitos também, filosofia moderna, filósofos mais modernos, né, da nossa época, epistemologia, metafísica, que é uma área muito importante. Metafísica significa meta, é a meta, né? Tá. Além de tudo, a natureza ou física, né? É o estudo da realidade do ser, da natureza, ou seja, a metafísica ela entende o porquê do ser vivo, né? Ser matéria e ter um objetivo espiritual, etc., né? A essência da matéria, etc., é metafísica, né? Epistemologia, né? O saber sobre o saber, né? O conhecimento sobre o conhecimento é a epistemologia. Ética, estética, sociedade, etc. A gente tem aqui na Wikipédia, né, sabedoria. Sabedoria é a condição de quem tem conhecimento, conhecimento, saber, né, a sabedoria
significa você conseguir julgar, você conseguir entender a situação diferente de conhecimento que a matéria, que é o produto da matéria, né, do estudo da matéria, do estudo, enquanto sabedoria é a capacidade de julgar, etc, né? Uma área muito interessante é a filosofia grega, né, ou a filosofia da Grécia Antiga, né? Continuou surgiu no século IV antes de Cristo, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Continuou durante todo o período helenístico, né? Período o século de ouro da Grécia, né? E a maioria, né, até chegar no Império Romano, etc. A gente sabe que existiram inúmeros filósofos gregos, né? Filosofia Sócrates, Platão, ou seja, né? E a gente tem, por exemplo, a filosofia pré-socrática, né? Que foi antes do Sócrates, com variadas escolas, né? Pitágoras, ou seja, Pitágoras, etc. Caso você se interesse a saber, pode fazer uma lista extensa sobre filósofos que existiram nesse período. Sócrates, né? Começamos com Sócrates daí, século V a.C., 400 anos antes de Cristo, Platão, Aristóteles, etc. Grandes filósofos que construíram o conhecimento ocidental. É interessante também se aprender sobre a mitologia grega, etc., para se ter um contexto maior sobre a filosofia da época.